Olá, nós estamos de volta e hoje eu quero conversar com você um pouco sobre acidente de trabalho, sobre doenças do trabalho e sobre estabilidade. São assuntos que constantemente, habitualmente, nós vemos discussões, nós vemos questionamentos e infelizmente nós vemos um aumento dos casos de acidente de trabalho e principalmente de doenças que são doenças relacionadas a atividades específicas. Então, para que a gente possa começar entendendo o que é realmente um acidente de trabalho, nós temos que entender que o acidente de trabalho ele ocorre no exercício na prestação dos serviços e ele causa alguma lesão, alguma lesão corporal, alguma perturbação funcional. Em alguns casos, infelizmente, vem a resultar na morte desse funcionário ou na perda ou até mesmo na redução, seja ela permanente ou temporária, seja ela parcial ou total da capacidade para o trabalho. Infelizmente, nós temos visto que existem estatísticas demonstrando que em alguns ramos, em algumas atividades específicas, esses acidentes eles acontecem com maior frequência, certo? E nós temos que ter aí uma atenção relacionada à prevenção dos acidentes de trabalho, de que forma que a empresa vai atuar e também de que forma que nós, empregados, vamos atuar de forma a reduzir a qualquer risco, a eliminar qualquer risco, qualquer possibilidade de um acidente de trabalho no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, certo? Também são equiparados a acidente de trabalho o acidente que, embora ele não tenha como única causa aquela prestação de serviço, ele tenha contribuído para a morte ou para a redução dessa capacidade do trabalho ou para a produção de uma determinada lesão no funcionário, certo? Também os acidentes que ocorrem no ambiente de trabalho e que não têm uma relação direta, como no caso atos que estão relacionados à natureza, né? Então, a gente pode citar também como exemplo um incêndio que ocorre nas dependências da empresa durante o horário de trabalho e que venha a ocasionar a morte daquele funcionário ou uma determinada lesão, atos de vandalismo, de terrorismo que acabem causando também alguma lesão, alguma redução ou até morte de algum funcionário. Nós temos também como exemplo, né, inundação, desabamento, entre outras circunstâncias que decorrem aí de uma força maior, certo? E também temos situações em que esse funcionário ele está fora do local de trabalho, no trajeto, né? Nós temos aí uma discussão muito recente que é em relação a esse acidente de trajeto, uma vez que a CLT passou a estabelecer que o tempo que está à disposição do empregador. E no caso do trajeto, né, esse acidente que ocorre aí durante o trajeto, durante a ida ou durante a volta. Né? Então, houve uma primeira discussão, mas nós temos uma lei específica, uma lei especial que rege a questão da previdência, que diz que acidente de trabalho é esse acidente ocorrido nesse percurso, nesse trajeto, certo? Nós também temos que lembrar que aquele acidente que ocorre durante uma viagem para uma capacitação também entraria como um acidente de trabalho, ou até mesmo para prestar um serviço em outro local que não a sede, também entraria como um acidente de trabalho, certo? E nós também vamos encontrar na legislação a expressão que algumas doenças são equiparadas a acidente de trabalho para fins legais, para efeitos legais. Então, nós temos o acidente de trabalho, que é uma primeira situação, que são todas essas hipóteses que nós acabamos de mencionar, e nós temos algumas situações que vão se equiparar,
que é justamente a doença profissional e a doença do trabalho. O que vai diferenciar uma doença profissional de uma doença do trabalho? A doença profissional, ela é em decorrência do exercício de um trabalho, mas ela é peculiar a uma determinada atividade e ela consta numa relação que é elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, certo? Já a doença do trabalho, ela é aquela que é adquirida ou desencadeada em decorrência de condições especiais em que esse trabalho ele é desenvolvido e ele tem uma relação com esse trabalho. Há uma relação, portanto, com esse trabalho e é importante nós termos também em mente que não são consideradas como doença do trabalho e, portanto, não são equiparadas a acidente de trabalho, aquelas doenças que são doenças degenerativas, doenças que são inerentes a um determinado grupo etário, as doenças que não produzam qualquer incapacidade laborativa, as doenças que não guardem qualquer relação com o trabalho, com a atividade desempenhada, certo? E nós temos aí uma grande distinção, certo? Por quê? Quando ocorre uma doença do trabalho, uma doença profissional, um acidente do trabalho, esse funcionário, ele passa por um afastamento, ele recebe um auxílio, certo? Esse auxílio é um auxílio doenças acidentário, certo? No caso de um afastamento superior a 15 dias. Então, os primeiros 15 dias de afastamento cabem à empresa, a obrigação, o pagamento dos salários, e após o 16º dia passa a ser do INSS a responsabilidade da Previdência Social, certo? Em algumas situações, nós vamos encontrar funcionários que se afastam em decorrência de problemas de saúde que não tem nenhuma relação, certo? Um exemplo, o funcionário vai operar a vesícula, o funcionário vai fazer uma cirurgia plástica, não guarda nenhuma relação com o trabalho, não é um acidente de trabalho. Nesse caso, esse funcionário, ele recebe um auxílio doença, certo? Ele recebe um auxílio doença previdenciário. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma diferença, porque mesmo quando esse funcionário ele recebe um auxílio doença previdenciário, ele se afasta por mais que 30 dias, quando ele retorna ao trabalho, ele não adquiriu nenhum direito à estabilidade, ele não tem nenhuma garantia de emprego, certo? Agora, esse funcionário que ele foi afastado, ele recebeu um auxílio doença acidentário, seja por um acidente de trabalho, seja por uma doença do trabalho, uma doença profissional. Nesse caso, uma vez que ele teve o recebimento de um auxílio acidentário e um afastamento superior a 15 dias, ele passa a ter direito à estabilidade provisória, à garantia de emprego durante 12 meses, e esses 12 meses ele é contado a partir de quando? A partir do retorno ao trabalho, a partir da alta médica, certo? Qual que é o grande reflexo disso? O grande reflexo se esse funcionário ele for dispensado, ele for demitido sem justa causa nesse período de estabilidade, primeiro, essa dispensa ela seria nula, ele teria o direito à reintegração ou alternativamente a ser indenizado nesse período, certo? Esses são os reflexos legais que nos causam a dispensa imotivada no período de estabilidade, certo? Nós temos algumas situações, certo? Em que acontece a aposentadoria por invalidez, certo? Essa aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva, ela é temporária. Ou ela vai se converter em compulsória, em definitiva, em decorrência da idade, né, ou do tempo de contribuição, ou ela vai perdurar até o funcionário voltar a ter condições de retornar ao trabalho, certo? De voltar a trabalhar, de ser eventualmente readaptado, enfim, e passar a uma outra atividade que seja condizente com a sua situação de saúde atual, certo? No caso
da aposentadoria por invalidez, o período em que esse funcionário está recebendo essa aposentadoria por invalidez e, portanto, afastado do trabalho, esse período ele não conta como tempo de serviço. A empresa não tem a obrigação de pagar, portanto, salários, mas se existia um convênio médico, a empresa tem a obrigação de manter esse benefício, o pagamento desse convênio, certo? Isso decorre de um entendimento jurisprudencial, certo? Está na súmula 440 do TST, então mantém aí a obrigatoriedade de manutenção de pagamento do convênio do plano médico, certo? Do plano de saúde. Esse é um dos pontos. Se eventualmente o funcionário recuperar a sua saúde, recuperar a sua plena capacidade, ele volta ao trabalho, certo? Caso contrário, uma vez que ocorra de fato aí a sua aposentadoria definitiva, a empresa ela pode rescindir, ela pode, portanto, encerrar esse vínculo com esse respectivo funcionário, certo? Em relação a esse tema aposentadoria por invalidez e os efeitos no contrato de trabalho, esses são os pontos que eu considero que são sempre fundamentais para nós tratarmos, certo? Eu vou ficando por aqui em relação a esse tema, mas eu espero contribuir de alguma forma com eventuais dúvidas, com eventuais questionamentos, e eu volto numa próxima oportunidade para falar de outros temas que refletem e muito na nossa convivência em sociedade e no mundo corporativo. Agradeço a atenção e até breve.